Olá pessoal, hoje eu tô aqui com uma presença ilustre, tão iluminada, que ele nem tá aqui e nem não tá aqui ao mesmo tempo. Eu não sei bem como isso funciona, então eu vou falar como se ele estivesse aqui, que é o Luiz Carlos. Ele é mestrando aqui na Rural e ele pesquisa na Garjuna. No caso, antes tinha toda uma interface com o ceticismo do Pirro, né? Aliás, com a filosofia do Pirro. E vai continuar com essa pegada, talvez focando agora mais em questões de budismo, mas essa interface vai continuar. E ele está aqui hoje no Boia Dialética para a gente debater um pouco sobre o texto The World in Paradox, Fields of Sense Ontology and the Outlines of Paradoxism, um texto que eu escrevi e nós estamos fazendo uma série de debates a respeito. O Boia Dialética é justamente um quadro em que a gente vai pegar algum texto da história da filosofia, algum texto técnico, acadêmico, e trazer aqui algum convidado para conversar sobre e debater. A gente já trocou umas ideias, né, sobre essa questão toda, e eu achei extremamente interessante como que a noção do vazio pode auxiliar a gente a ver o debate por outros ângulos, ter que pensar argumentos, talvez repensar alguns outros pontos, como abordar certas questões que o paradoxismo está tentando lidar. Então, para a gente dar um pontapé inicial, eu queria que você explicasse um pouco o que é a doutrina do vazio, como que ela funciona, se faz sentido chamar de doutrina, e a partir daí a gente caminha na conversa. Bom, Gaki me apresentou, eu sou o Luiz, mestrado na Rural, e eu pesquiso na Garjuna, trago algumas interfaces com o ceticismo, né? Tento explorar um pouco do lado cético, se é que pode dizer que exista isso, né? Alguns nagarjunianos me condenariam por isso. Em relação ao vazio, bom, pode se dizer uma doutrina, né? O próprio Nagarjuna, ele se autoproclama um teórico da vacuidade. E a vacuidade é uma tentativa de superar, né, problemas metafísicos. Problemas metafísicos, eu digo problemas na tentativa, né? A metafísica aqui eu estou tentando falar no sentido clássico aristotélico da teoria do ser enquanto ser, né? Ser a teoria de tentar descobrir causas primeiras. O vazio seria a superação dessa tentativa, né? Seria a teoria que ela superaria as teorias, superaria no sentido de tornar obsoleto ou mostrar os problemas de apego que se tem a teorias que tentam descrever a realidade tal como ela é. Nagarjuna era um futurista. Não futurista. Pensando no que vem depois, assim. Não é pensando que vem depois. Eu acho que a questão é pelo contrário. Acho que pensar depois, eu acho que ele diria que pensar depois, pensar no além, é justamente fazer essa metafísica. Você sair do aqui e do agora, né, tipo, das coisas como elas se apresentam e tentar fazer uma teoria que, de certa forma, não teria como diria comprovar, né, mas teria certos problemas teóricos para resolver, que não daria para se resolver. Que aí vai para aquela questão da superação do ser e do não ser. Exatamente, e isso se afirmaria muito como uma tentativa de superação dessa lógica dicotômica. Tá. Então, tipo, é uma superação desse tipo de lógica, né? E a doutrina do vazio, né? Aqui a gente está pensando teoricamente, mas epistemologicamente, a teoria do vazio ela seria uma mudança de paradigma epistemológico, né? Tá. O comentador que eu leio bastante, que é o Ferraro, ele fala que a teoria do vazio de Nagarjuna seria uma revolução epistêmica, né? Realizaria uma revolução epistêmica. Você veria a realidade de outro modo, né? Outros filósofos também, como por exemplo do Suzuki, da escola de Kyoto, ele tem uma versão não do vazio, mas da superação, né? Do nirvana, da iluminação, que seria a realização do vazio, como ele até fala no livro dele, né? Introdução ao Zen Budismo, que
alcançar o nirvana seria, alcançar a iluminação seria uma nova forma de ver o mundo, né? Uma nova forma mais pé no chão possível. Que apesar de parecer místico, a ideia é acabar com o misticismo, porque para eles o místico é justamente em fazer metafísica, tipo, tirar o discurso daqui da uma realidade mais imediata e mais palpável e elevar para cadeias teóricas, tipo assim, muito mais complexas que acabariam criando certo apego, né? A ideia é se afastar do apego a teorias que no final acabaria sendo fonte de sofrimento. E aí, por essas vias, a gente conversando anteriormente, falou que acha que o vazio resolve melhor a questão da contradição do que o paradoxismo. Que assim, lendo o seu artigo, eu não percebi o paradoxismo como sendo a resolução do próprio paradoxo, né? Mas sim é só a explicação de como ele funciona. Então acho que o vazio seria isso, é entender que o paradoxo ele só existe por conflito de ideias, pelo apego à ideia ao princípio de não contradição, né? Ou seja, as coisas são e não são no mesmo aspecto, ao mesmo tempo. E a ideia seria, a realização do vazio seria perceber que essa dicotomia ela é ilusória, de certa forma. Ela é teórica no sentido de há meios de você superar ela, né? E o vazio seria uma forma de resolver esse paradoxo. Eu achei extremamente interessante isso quando você trouxe da primeira vez. E eu fiquei pensando, porque lá no texto, né, eu proponho bem de passagem uma espécie de taxonomia, uma forma de tentar organizar, nesse caso, as filosofias em relação à aderência ao princípio de não contradição. E eu falei, caramba, então o Nagarjuna, como alguém que quer ir para além do ser e do não ser, de P e não P, né, de verdadeiro e falso, verofuncionalidade, será que ele se encaixa em algum lugar dessa taxonomia? Talvez não, talvez eu tenha que postular um novo lugar para ele e tal. Mas depois eu fui refletindo um pouco e hoje eu não estou pensando exatamente assim. Então eu queria expor rapidamente onde que eu acho que essa doutrina do vazio se encaixa nessa minha landscape, né, nesse meu arcabouço que eu tentei construir, e por que que eu acho que é problemático. Qual que é a taxonomia? Eu coloco assim, tem algumas teorias que aderem ao princípio de não contradição e ponto, e é isso. Então você precisa ficar sempre na evitação de encontrar, dada esse start, dado esse ponto de partida, evitar que você chegue em contradições, porque se você chegar, você está se contradizendo com o que você queria afirmar no início, e aí você precisa ou resolver, dissolver aquilo, ou jogar fora a teoria e ir para uma outra, e etc. O outro ponto, né, o outro ponto de vista, outra possibilidade, é você abraçar as contradições. Então você joga fora completamente. Eu acho que a vacuidade estaria muito vinculada a essa ideia de aceitar, né? A ideia é, vamos dizer assim, sei lá, acho que a ideia do budismo de forma geral, e aí onde entra a vacuidade, é o desapego, né? É entender a vacuidade ontológica dos entes. Então, quando eu digo entender a vacuidade ontológica, seria entender que as coisas elas podem ser e não ser ao mesmo tempo. Então, você acabaria abraçando, você entenderia a equipolência das coisas e meio que não penderia, não se apegaria a uma teoria ou outra, mas entenderia que todas elas funcionam como um meio útil para, sei lá, para a vida, na tentativa de superar o sofrimento, né? Toda soteriologia budista é nesse sentido de tipo tentativa de superar as coisas que causam sofrimento e o apego a teorias, o apego a ideias. E seria tipo isso. Então a vacuidade é perceber que as coisas são vazias. E elas sendo vazias, elas podem ser preenchidas por diversas outras coisas. Um copo vazio que você preenche e não tem problema nenhum. Às vezes o meu copo está cheio de café, às vezes está cheio d'água e eu não preciso me apegar. Esse copo aquele só pode ter café, esse copo aquele só pode ter água. Tipo, não, às vezes eu quero... Ambos são meios úteis. Às vezes eu tô afim de beber café e isso vai causar menos sofrimento, eu vou ficar feliz. Tomar um copo de café. Às vezes eu tô com sede e vou beber uma água.
Eu acho que a vacuidade é isso, é entender que tem espaço para tudo. E não precisa se apegar a uma teoria específica ou outra. Não precisa se apegar ao ser, como seria o caso dos eternalistas, né, que ele tanto critica. Por outro lado também, se não precisa se apegar ao não ser, que seriam os niilistas, que eles também se opõem. Então, a ideia não é uma superação de tipo assim, nem ser nem não ser. Não, tipo, mais ambos e nem nenhum dos dois. Dependendo da situação, caso precise. A ideia é que teorias, as opiniões, né, elas são sempre meios, elas não são fins. Então, o apego seria você transformar aquilo que é meio, aquilo que é uma simples ferramenta, né, um instrumento, como o fim último de tudo. Então, eu acho que a problemática que ele aponta é essa, o apego a teorias. Não que a teoria está errada ou que seria errado seguir, mas que se você se apegar, uma hora isso vai causar algum problema. Uma hora vai entrar em paradoxo, porque você vai ver que o mundo não corresponde a tudo que você pensa, a tudo que você acha da realidade. Então, aí entraria o paradoxo. Então, acho que o paradoxismo se encaixa também como mais uma teoria que teria uma utilidade, mas ela também é limitada nessa utilidade. Uma hora você vai bater na parede e vai encontrar essa barreira paradigmática que você vai precisar. E aí nessa hora que a vacuidade entra. Tipo, vamos esvaziar essa coisa e vamos colocar a outra que ajuda a melhor entender outros processos, outras, sei lá, a realidade, né? A ideia é que o mundo, ele, sei lá, saindo novamente do misticismo que geralmente se coloca, é que a vacuidade, ela te faz perceber o mundo da forma como ele é, ou seja, vazio, ou seja, com capacidade limitada de você encaixar diversos tipos de ideias, teorias e, sei lá, da forma como você quiser viver, né? Eu concordo com você. Assim, eu tô conhecendo, eu não leio o Nagarjuna, eu nunca li nada dele, mas eu tô conhecendo pelas nossas conversas, como se fosse um nagarjunianismo ruralino. Sim. Que a gente tá lidando aqui. E aí, da primeira vez que você focou nessa questão tipo de nem ser e nem não ser, eu falei, caramba, que interessante, mas que bom então que eu tô de acordo contigo. Eu acho que a doutrina do vazio se encaixa nessa segunda parte da taxonomia que eu delineio, né? A terceira parte seria pessoas que tentam aderir os dois, e isso acaba que gera todo um sistema meio troncho, né? Essas adições ad hoc, você está negando aquilo que você queria afirmar no início, não está bem encadeado, parece que não dá uma base para coisas futuras. Eu achei que eu precisaria de uma nova categoria, mas eu concordo com você, eu acho que o Nagarjuna tá, e agora você enfatizou essa questão, tipo, nenhum e nem outro, mas pode ser também os dois. E é por isso, pelo Nagarjuna estar nesse lugar de contradição, que me parece que a doutrina do vazio deixa mais a desejar do que o paradoxismo. Claro, isso não é uma verdade absoluta, mas é o modo como eu estou interpretando no momento. Por quê? Porque eu não vejo como que a gente consegue separar exatamente teoria e prática. Eu acho que essas coisas estão em boa medida juntas e dá para se fazer argumentos contundentes acerca disso. Então, não teria uma esfera prática em que eu tô livre da concatenação do verdadeiro e do falso, sabe? Do existente e do não existente. Como se a verdade e, no caso, a própria existência não fosse uma projeção, mas estivesse na coisa ela mesma, né? O Gabriel vai por aí, ele pensa que as verdades são ontológicas, então cada campo tem um conjunto de verdades que estão lá. E aí tem uma possibilidade de conexão. E ele pensa que a gente pode ver um mesmo objeto de formas diferentes a partir de campos diferentes, né? Só que ele não quer ir pelo caminho do paradoxo. Eu já acho que isso é importante, porque se a gente não lida com isso, fica difícil conseguir ir para além esse momento que você fala de trava, né? Tipo, a minha teoria parece que ficou paradoxal, porque eu não consigo dar conta disso que está acontecendo aqui na minha frente. Então, esse é o problema do primeiro tipo da minha taxonomia, que é uma taxonomia de rascunho ainda, né? O sistema buga, né? Então, a ideia era justamente ter lugar para o paradoxo de início, mas não precisar esvaziar a realidade de uma vera funcionalidade nela mesma. Então, a própria realidade teria a contradição e a não contradição em si, em uma oposição contraditória, sabe? E para mim, isso daí funciona
interessantemente, ou de uma forma que eu acho mais produtiva, eu diria assim, do que o vazio do contato que eu tenho, né? Por 3 motivos. E eu queria que você reagisse, comentasse esses 3 motivos, bem rapidamente, porque... não tá muito fácil aqui. O primeiro motivo é o do reducionismo. Eu tô tentando, junto com o Gabriel e junto com o Harman, junto com uma galera aí da virada realista, pensar uma teoria pluralista. Para mim, o grande problema deles, em grande parte, é não entender que quando você pensa um pluralismo, há um monismo de fundo. Quando eu digo que existem muitas coisas, o termo coisas, digamos, tudo que existe é um tipo de coisa e existem muitas coisas. Eu estou juntando tudo numa certa noção. O que foi? O que eu estava falando? Pluralismo. Isso. Então, existe um conceito que você está usando, existe uma regra que você está usando para unificar todas essas coisas. O pessoal quer um pluralismo solto, só que isso gera vários problemas. Ainda assim, eu acho que é interessante defender um pluralismo e isso só seria possível, pelo que eu penso, através de um monismo paradoxal, que é o que eu estou tentando fazer pelo paradoxismo. E por que eu acho que o pluralismo é importante e que não dá pra gente fugir dele? Porque todo o processo de redução é falho. O John Cogburn fala sobre isso, o Marcos Gabriel, o Harman, o Latour. Sempre que eu tento, a gente pode pensar em modelos científicos, né? Se eu tenho essa árvore aqui, e aí eu tento reduzir ela a o que a ciência me dá, eu ainda não tenho a árvore, né? Eu tenho uma outra coisa que é uma tentativa de aproximação. E isso pode ser pensado em vários níveis. Toda redução é uma forma de se aproximar por uma certa ótica, mas não dá conta de ser o que a coisa é. E eu fiquei pensando isso na questão da verdade e da falsidade, do ser e do não ser, como reduzidos a uma ilusão. O Gabriel tem essa questão de tipo, tá, você tá falando que isso daí é uma ilusão, mas a ilusão não existe. Ela não existe enquanto uma realidade. E essa é a crítica que ele fala, por exemplo, para reducionistas cientificistas. Que falam, não, a nossa experiência é uma ilusão, tal. Tá, mas o que parece quando você diz que uma parada é ilusão é que você simplesmente prefere a outra coisa. Esse é o argumento dele de uma forma bem caricata colocada aqui, né? Parece que você simplesmente prefere o outro âmbito e aí você está desconsiderando esse âmbito de ilusões como se fosse um âmbito ilusório. E como ele quer ser pluralista, ele fala, todos esses âmbitos estão aí, igualmente reais, só que cada um em seu sentido. Eu quero dizer isso também, só que com um grande âmbito meio dinâmico, esquisito, abarcando tudo. Então, não me parece fazer muito sentido essa redução, até porque o verdadeiro e o falso, o ser e o não ser, parece que estão entranhados na nossa lida. Então, essa é a primeira questão. Essa questão de a gente ter esses critérios na prática e na teoria, que eu não sei se são coisas exatamente separáveis, e que eu não entendo se seria útil haver essa redução. Porque você falou da questão do sofrimento, né? Sim. E esse me parece ser um critério bem subjetivo. Porque para mim, por exemplo, sofrimento é eu não poder me manter tendo um critério epistêmico interessante, sabe? Tipo de, não, eu consigo falar que isso aqui tem um valor vero funcional, eu consigo investigar, eu não tenho um critério para falar que uma coisa existe, por exemplo. Para mim isso é sofrimento. Então essa seria a primeira questão. Deixa eu responder essa primeira. Vai. Então, em relação ao sofrimento, eu acho que o sofrimento seria um sofrimento abrangente, de qualquer tipo. Qualquer tipo de problema, seja o sofrimento em relação a, sei lá, pensamentos filosóficos, né, que a gente está tentando lidar aqui, ou seria, sei lá, uma simples dor no corpo, que os monges vão realizar alguns rituais ascéticos, enfim, vão parar de comer, vão ficar meditando, e por aí vai. Sofrimento, tipo, no sentido geral de existe qualquer tipo de coisa que faça sofrer, porque o sofrimento tá aí, é visível e perceptível, seja ele físico ou não físico. E se o meu sofrimento for estar no nirvana? E se o meu sofrimento for o vazio como o esvaziamento da ilusão do verdadeiro e falso? Para mim, isso daí parece sofrível. Eu não gostaria de chegar nesse ponto. A gente pode colocar o nirvana seria a ausência do sofrimento em estados específicos, não um sofrimento de totalidade. É como se fosse, puxando agora para o ceticismo, é o cético suspendendo o juízo tanto quanto possível
Aham. E vai ter coisas que vai te trazer de volta. Você não vai ficar ali em estado nirvana totalmente e você vai se elevar. Isso daí eu até consigo entender melhor com uma analogia com o ceticismo. Mas a minha questão é, e se o cético sextiano, né, vai falar, eu suspendo o juízo e aí eu tô, digamos, imperturbado. Sim. Mas e se a minha perturbação for justamente isso que o cético chama de imperturbado, sabe? Esse momento da suspensão. Então você não está imperturbado, pô. Aí seria uma contradição clara. Se você está se perturbando, A minha questão... porque você pode estar Sim. se enganando também. Isso daí é muito... É por isso que eu tô falando que é subjetivo. Não, então, mas tipo aquela parada de, você não foi curado na igreja porque você não tinha fé? Sim. Então, tem a questão, tem a subjetividade sim, só que é isso. Se você tá sofrendo, então você tem que ter essa ideia de tipo, tô sofrendo, então não tô mais naquele espaço. Ou nunca cheguei. Porque não é uma questão, não é um espaço físico, não é um lugar fixo que você vai chegar, tá ligado? É só um estado transitório, um momento. Exatamente. Coisas vão te colocar lá, também coisas vão te tirar. E você pode estar, tipo, achando que tô imperturbado, mas não. Às vezes se você tá sofrendo, você não tá em estado de ataraxia. O que me parece é que essa colocação subjetiva soa meio que como uma projeção. E, tipo, eu tenho que confiar na palavra do outro que esse estado existe. Mas talvez a própria ideia desse estado e tudo aquilo que está ao redor dele, toda a tentativa de chegar a ele, e tudo aquilo que se assemelha a esse estado, me remeta a sofrimento. Então é como se eu tivesse que acreditar num caminho que uma pessoa está me indicando, porque sim, sabe? A ideia é você, eu acho que o Nagarjuna fala que você deve de fato estar sempre buscando e entender os meios para isso, né? Não tem fórmula mágica para você chegar à iluminação. Você vai chegar, se eu vou ficar imperturbado se eu tiver, sei lá, um carro, eu vou estar, mas aí eu vou estar apegado àquilo. A questão é você desapegar das coisas. Tipo, a questão do desapego é muito importante nesse sentido. Sim, você vai estar imperturbado à medida que você desapegar daquela coisa que você está te incomodando. Então, é isso. Tipo, não tem uma fórmula pronta e não tem uma fórmula fixa. Certo. A ideia do vazio é justamente essa. O vazio, eu entendo ele como uma consequência lógica de um estado de coisa, né? Tipo, assim como a ataraxia, você não busca a ataraxia, né? A ideia é que ela venha por concomitância de um estado de suspensão. Consequência lógica eu acho forte, mas uma consequência. É uma consequência, É porque a consequência lógica, porque é o caminho Parece que tem um passo a passo, né? Uma estrutura meio fixa. Exatamente. A ideia é justamente perceber isso e perceber que as coisas não têm fixidez, né? E eu acho que entra muito... Você tinha falado do pluralismo, e eu acho que o Nagarjuna concordaria com essa ideia de que justamente pela pluralidade das coisas e de como as coisas são formadas por outras coisas, né? Eu acho que entra na ideia da coordenação interdependente. Você percebe... Eu chamo isso de assemblagem. Na verdade, os neorrealistas. E tem uns budismos que são bastante realistas nesse sentido, né? Porque adotam esse conceito, que esse conceito é um conceito bem amplo no budismo e, de certa forma, todas as vertentes budistas, sejam elas realistas ou antirrealistas, meio que aceitam isso. Mas a ideia é que o do Nagarjuna, ele fala que, pela percepção da vacuidade das coisas, seria o quê? Seria você perceber que as coisas são vazias de natureza própria, ou seja, não tem uma identidade, não tem uma essência fixa. Ela pode ter, por exemplo, ela não tem substância, mas ela pode ter uma essência no sentido de essência individualizadora e identificadora. Ou seja, eu sei que... Uma espécie de esseidade, se a gente pensar num escoto. O que faz aquela coisa ser aquela coisa. Exatamente, só que isso não é a origem daquela coisa, as coisas não vieram delas, as coisas elas são geradas por, sei lá, essa madeira aí, esse toco, não sei nem se é madeira, acho que é concreto, enfim, elas estão sendo formadas e elas estão sendo algo nesse momento, né? Acho que entra muito do heideggerianismo nisso, né? Do ser sendo. Curiosamente o Heidegger também leu bastante Zen budismo, ele fala que, sem eles me lerem, eles entenderam a minha ideia. A ideia de que as coisas elas não estão prontas, né? Elas não têm uma origem fixa, justamente porque elas estão sendo co-originadas, tipo, sei lá, não eternamente, mas no processo de vida delas, né?
sei lá, no processo de existência, no período de existência daquela coisa, ela está sendo feita naquele momento ali e tal. Você é você, não porque você nasceu há anos atrás, mas você é você porque você está aqui agora, sendo construído agora. E isso indicaria uma certa pluralidade, né? Tipo, de que as coisas elas não são feitas de uma única coisa, de uma única essência. Eu acho que ele se aproxima... Quanto tempo? Eu entendo muito a linha de raciocínio assim, eu só continuo achando que o pluralismo não funciona sozinho e que esse ponto da subjetividade é o que a gente estava falando outra vez, de questão mais religiosa, de questão mais fantasiosa, talvez, de crença, né? E eu vou levantar aqui, acho que não vai dar tempo de responder, mas eu vou levantar a minha outra objeção, que é... Vou juntar, né? Eu falei que eram 3, vou juntar as 2. A primeira era sobre a questão do vazio ser ininteligível, isso acho que a gente concorda, mas também por isso inargumentável, porque, e também a gente concorda, né? Você vai falar sobre ele, você vai trazer ele de volta para o jogo do verdadeiro e falso, do ser e não ser. E aí me parece que o cético neopirrônico saca um pouco melhor, pelo menos do que foi apresentado nessas interações que a gente teve e tal, a questão de que eu não estou exatamente argumentando em favor da minha posição quando eu contra-argumento os outros, né? Tipo, refutar todas as teorias que existem não é argumentar em favor da minha teoria. Então, e não ter como argumentar em favor de uma teoria, eu acho extremamente complicado. Porque em filosofia, em geral, é isso que a gente faz. Então, ok, esse ponto eu acho que a gente concorda de que é ininteligível e inargumentável, mas eu iria um passo além. Além desse problema de em filosofia a gente lidar assim, porque você falou da outra vez, a gente pode sair da filosofia. E eu falei, não sei se tem como, mas eu acho que ainda tem um passo mais pungente, que seria digno de um artigo, talvez. Qual que é esse último pé atrás, essa última crítica, objeção que eu tenho? Me parece que o vazio não é nem alcançável, porque se eu alcanço o vazio, então é verdade que alguém alcançou o vazio. E isso é uma verdade também sobre o vazio. Agora o vazio se impõe de novo no jogo de verdade e falsidade. E se alguém experiencia, se alguém entra num estado de iluminação, lidando ali com o vazio, então há alguma coisa acontecendo. Aparece de novo o jogo de ser e não ser, de verdade e falsidade. Então, na minha leitura, o vazio não seria só incognoscível e inargumentável, mas também inexperienciável em qualquer nível. Aí, ok, mas a gente pode tentar separar teoria de prática. Eu acho que é uma via passível de se pensar. Se pá, algumas pessoas já vão por aí. O Moss, por exemplo, que é um teórico que eu gosto, ele vai defender que existe um tipo de dialeteísmo. Dialeteísmo é a ideia de que existem contradições verdadeiras, né? Existem objetos contraditórios e tal. Ele vai falar que tem uma galera que vai pelo caminho do misticismo, como ele fala. E aí ele descreve mais ou menos assim: você não pode falar em favor, porque é inefável, então você só é negativo com os outros lados e tal. Sim. E aí você meio que tem essa separação para aquele rumo que eu não curto tanto. Mas eu acho que é um caminho que está em voga, sabe? Que dá para... Eu não estou querendo interromper, tipo, vamos destruir o nagarjunianismo e tal. Então tem vias. Mas eu me pego lendo isso dessa forma assim agora, que essa doutrina seria inapreensível, inargumentável e inalcançável. E, portanto, todos esses conceitos eu poderia simplesmente deixar eles para lá, sabe? E me voltar para outras formas de investigação, por exemplo, uma forma que me permita epistemologia, que me permita verofuncionalidade, que me permita lidar com a realidade em si, evitando cair em pleno caos epistêmico e ontológico, mas admitindo paradoxos e contradições, que é o que eu estou tentando fazer no paradoxismo. Mas, assim, são posturas que, de certa forma, estão tentando lidar com a mesma coisa, só que com estratégias diferentes, né? Bom, o vazio é isso mesmo, ele é totalmente inalcançável, em sentido teórico, sei lá, é um estado que não vai ser alcançado pela filosofia, né? Por isso que há toda uma discussão sobre, sei lá, o silenciamento, a afasia e tudo mais. Porque a questão é que você não alcança o vazio em si mesmo, né? Tipo aquela ideia. Você sempre tem
A questão é tipo assim... Nem tipo, tem o vazio em si mesmo. Não, nem existe essa ideia. A questão toda é essa, você não vai alcançar. Você vai alcançar, tipo assim, é como se eu tentasse alcançar o vermelho em si mesmo, mas o que eu só tenho acesso são coisas pintadas de vermelho. Entende? Tipo, são representações das coisas. Então, tipo, eu acho que a representação aqui que a gente pode tentar fazer é a suspensão ou, sei lá, esse movimento antitético de sempre alguém chegar e falar que tal coisa é de tal forma a gente argumentar contra. Isso seria forma de alcançar, de realizar o vazio. Tipo, o próprio Buda, ele era um ascético radical, né? E ele falava que, cara, esse desapego total é apego ao desapego. Então, você tem que manter... A ideia é o sofrimento. Se você é apegado ao ponto de não sofrer, então tá de boa. Só que ele entende que certos apegos vão causar problemas e que você ser apegado demais te atrapalha, porque você vai ter dificuldade para aceitar que a realidade não é daquela forma. Então, tipo assim, a questão é que é bem maleável. Não tem como chegar no fim e ficar lá. Parece... Você trouxe uma descrição extremamente interessante, porque pareceu que até o vazio é plural. Porque tudo bem que é uma analogia, né? Mas essa ideia de vários vermelhos sem um vermelho em comum é um pouco nominalista, mas o pessoal pluralista vai por uma vibe meio assim, né? Que você não tem algo que regula tudo e que fale, olha só, tá vendo tudo isso aqui que tá no meu domínio? Eu Sim. sou o domínio do vermelho e tem esses... Então, o vazio meio que aparecendo como imagens e sombras, sabe? Parece até um vazio pluralista. De certa forma, Nagarjuna vai falar que... Agora eu não lembro se é o Nagarjuna ou se é o Ferrari que comenta isso. Que o vazio é só a percepção da realidade aqui. Tá ligado? Sem apegos. Ou seja, eu tô entendendo essa coisa como ela é aqui no sentido fenomenológico. Tô vendo o fenômeno. Só que eu não tô apegado ao fenômeno, tipo, como imagem. Entende? Tipo assim, não tô apegado só ao que os meus sentidos captam, então não vou depender totalmente dos meus sentidos, no sentido de eu ser um terraplanista, porque eu tô vendo ali a terra plana, o horizonte ali, cara. Mas também não vou ser apegado ao que eu não tô observando. Tipo, a questões metafísicas muito mais profundas, de, sei lá, a essência das coisas. Tipo, é tão inobservável e tão, vamos dizer assim, facilmente de eu me enganar quanto o fenômeno que se apresenta na minha frente. Porque os meus sentidos podem me enganar e tem toda aquela ideia de a mente também ser um sentido, então ela também pode se enganar. Então a ideia é você não se apegar para quando não der ruim, quando você bater de frente na parede, você tipo simplesmente aceitar que a parede está ali e, vamos seguir outro caminho. Eu curto, boa parte disso daí, eu só preferiria conseguir estar num estado em que eu levo a sério a minha falibilidade, tanto nos sentidos quanto intelectual, sem precisar me comprometer com uma entidade, pseudo-entidade, sei lá o que é o vazio, sabe? Talvez por isso eu goste mais, pelo menos por enquanto, do ceticismo pirrônico. Eu gosto muito, mas eu vou ter mais contato com o Nagarjuna e quem sabe ele entra mais na minha teoria de forma positiva também. Acho que o Nagarjuna, ele diria, tipo assim, não se apega ao vazio, até porque o vazio também é vazio. A vacuidade é vazia, então ela não tem um estado fixo para você se apegar. Ela vai ser fluida e não tem como. Tipo, a ideia é não se apegue a nada, nem ao próprio apego. Isso me lembra muito essa ideia de um hiperpluralismo, assim, muito legal isso. Mas eu acho que ele tá apegado ao vazio, mas, enfim. Ele tá apegado, é porque... O sexto fala, né? O vazio é como se fosse... O vazio não. O sexto ou o Nagarjuna? O Nagarjuna é porque eu lembrei do sexto que ele fala algo parecido também. Que o vazio seria como um remédio que você toma e quando você tá curado você não precisa mais. Mas remédio é alguma coisa, né? Sim, o vazio também. Você falar do vazio... Mas o vazio é alguma coisa enquanto ele precisa ser alguma coisa. Depois que ele não... Depois que você alcançou o limite daquela teoria, você não precisa estar mais pegado a ela. Você... se livra. A escada do Wittgenstein, tá ligado? Você sobe a escada, depois que você subiu, ela abandona. Que é um problema. Porque onde o Wittgenstein chega foi por causa da escada. Então, ele chegou em algum lugar, porque no fim das contas a escada... Não, mas a escada... Então, mas a questão é essa, a utilidade da coisa. Exatamente. Só que a utilidade, ela não é infinita. Não, mas mesmo assim, o Wittgenstein, ele fala que ele joga fora a escada, né? Só que no fim das contas a escada não dava... equilíbrio, não dava sustentação para ele subir.
porque era tudo ilusão, tudo falso, tudo coisas que você não pode de fato afirmar. Mas enfim, a gente tem que encerrar a gravação. Eu acho que o Nagarjuna tá fazendo metafísica. Tá, ué. Eu não neguei. E Isso acho não é que, negado. eu acho que ele não consegue dar conta desse vazio dentro da metafísica, por todas as questões que eu abordei e tal. Mas se você aí quiser que esse diálogo continue, que tenha uma segunda parte, talvez em podcast, né? Maior, com mais tempo, comenta aí que o Luiz vai voltar aqui provavelmente. Certo? Certo. Então, até mais e até não mais, porque contradição.